Olá, bem-vindos, eu sou o André. Bom, como vos tinha dito anteriormente, vou ficar uns tempos sem falar sobre o Benfica. Voltarei após a paragem para as seleções, pelos motivos que já mencionei anteriormente. Neste momento não significa que o mundo tenha parado, não é? O mundo gira, continua a girar e a vida não para. E, portanto, temos aqui outros assuntos para falar que estão-me a incomodar, nomeadamente no âmbito futebolístico, o caso Rubiales. Em termos de país, há duas situações que também estão-me a incomodar. Um é a TAP e outro é o facto do Governo, através da Direção-Geral, estar a querer interferir na Justiça no caso das ditas amnistias que o Papa concederia. Bom, começando aqui pelo caso Rubiales, portanto o Presidente da Real Federação Espanhola, quer dizer, toda a gente sabe que ele é um idiota, não é? Portanto, qual é o indivíduo que minimamente com dois dedos de testa vai estar numa final ao lado da Princesa Letícia e da Infanta a pôr as mãos nos genitais para justificar uma vitória no Mundial, não é? Portanto, isso é uma atitude idiota, não é? Depois também qual é o presidente que vai beijar uma jogadora, portanto, está numa posição hierárquica de topo, portanto está no máximo da cadeia hierárquica e vai beijar uma jogadora que está na base. Ok, o homem é um idiota, o homem é um pateta, mas isso não significa que agora seja o maior criminoso do mundo. Portanto, não cairemos em exagero. Até porque depois surgiram vídeos das jogadoras todas contentes a gritarem Prezi, Prezi. Para quem não sabe, Prezi é diminutivo de presidente. Portanto, todas felizes. Portanto, não parecia minimamente que a moça estivesse incomodada com o beijo. E aqui a questão que se coloca é que isto, apesar do homem ser um idiota, já se está a tornar uma questão de agenda. Parece uma questão de agenda mediática. Nós abrimos o telejornal, os jornais, é sempre a mesma porcaria da mesma notícia do Rubiales. Já enjoa, já parece uma questão de agenda política do que propriamente do real interesse da vítima. Quando tens uma vítima, se a vítima alegadamente está em choque e traumatizada com aquela situação, tu se vais a dar uma atenção mediática brutal àquela situação, vais fazer com que a pessoa reviva constantemente e diariamente aquela situação. Portanto, se querem proteger a vítima, não estejam sempre, a alegada vítima, não estejam sempre a falar do mesmo assunto. Tentem resolver as coisas na sombra e não no campo mediático e com este mediatismo todo que este caso de Rubiales está a ter, que o homem, sim, teve uma atitude questionável, mas daí este exagero todo de quase quererem matar o homem, quer dizer, isso... Cada coisa no seu devido lugar, cada coisa na sua proporção. E este caso Rubiales está a ser completamente desproporcional no meu entender. A moça atualmente pode estar, de facto, debilitada psicologicamente pela atenção toda que tem sido dada a esta situação. E não tanto, se calhar, pelo beijo em si. Não sei, é apenas uma suposição. O que eu sei em concreto é que isto é um exagero e está-nos a inundar constantemente o espaço público sem necessidade alguma, até porque isso é um caso que já foi falado, ok, foi falado, agora resolva-se na sombra. Resolver-se com este campo mediático a nível global, só causa ainda mais embaraço, no meu entender, para a vítima, ou para a alegada vítima. Em relação à questão da Direção-Geral da Administração tentarem interferir na Justiça, estou-me a referir ao quê? O Papa veio a Portugal, nas Jornadas Mundiais da Juventude, e o Governo decidiu, a 30 de julho, em julho, aliás, disse que iria conceder uma amnistia a todas aquelas pessoas que tivessem cometido crimes até 8 anos de prisão, multas, etc. Portanto, logo aqui há uma coisa em causa, que é o princípio da igualdade. Quer dizer, os portugueses com menos de 30 anos são mais do que os portugueses com mais de 30 anos. Quer dizer, logo aqui há um princípio de desigualdade que está a ser quebrado. Depois, crimes de 8 anos de prisão amnistiados. Multas perdoadas. Ok, as multas perdoadas, tendo em conta que a caça à multa é uma constante, vergonhoso, por exemplo, tu entras em Lisboa ou vais a sair de Lisboa, em zonas em que são de acesso à autoestrada, em que tu, para ir a 50 km/h, tens de estar a travar, onde não passam praticamente peões nenhums, porque são zonas de ligações com radares, isso é caça à multa. E são radares que não fazem sentido nenhum e que só prejudicam as pessoas, a economia e prejudicam a progressão de carreira das pessoas, porque as pessoas ficam sem carta, têm 12 pontos, perdem os 12 pontos, ficam sem carta durante 2 anos, de forma desnecessária, porque muitas dessas multas são multas patetas, sem sentido nenhum, em zonas onde não há peões. Portanto, se querem realmente combater a multa, não é com amnistias, é de colocar radares onde realmente são necessários e não em toda a cidade de Lisboa ou do Porto. Portanto, esta amnistia não faz sentido, logo para começar, por estas duas situações que eu referi, e também pelo facto de ser uma interferência do poder político no judicial, alegadamente uma interferência do poder político no judicial. Porque a partir da Revolução Francesa, do final do século XVIII,
começou a existir uma divisão de poderes, poder legislativo, executivo e judicial. E neste momento o poder político está a interferir diretamente com o poder judicial. E isso poderá haver aqui uma causa na dita democracia que nós atualmente temos. Se bem que é um pouco duvidoso o conceito de democracia, mas no atual conceito de democracia que nós temos, a interferência da política ou da força, ou neste caso da Direção-Geral da Administração, na Justiça, acaba por ser uma interferência de um poder para o outro. E isso não pode acontecer. Em relação à TAP, vocês sabem que têm existido graves polémicas na TAP. A questão é que a TAP, desde 2019, não apresentava lucro. Portanto, e a TAP apresentou um lucro de 22,9 milhões de euros neste período de 6 meses de 2023. Mais 225 milhões em relação ao período homólogo. Ou seja, numa altura em que o governo prepara-se para vender a TAP pela primeira vez desde 2019 apresenta lucro. Como é que é possível? Então, quando a TAP era pública e a intenção era manter pública, tinha prejuízo. Agora que a TAP está em processo de privatização, ou o governo prepara para fazer o processo de privatização, já dá lucro. Eu não consigo explicar isto. Alguém me consegue explicar? Eu não sei explicar. E bom, por hoje é tudo. Fiquem bem e até uma próxima.